fala teatros e continuando a falar de teatro, continuando a falar, claro, de Grotowski, e hoje nós vamos ver como ele lidava com a montagem, né? Com o texto, com tudo mais. Então vamos lá. Grotowski geralmente realizava uma adaptação inicial do roteiro da peça antes dos ensaios começarem. Chamava esse trabalho de roteiro de montagem textual. Quase sempre os papéis dos atores e até mesmo a relação espacial do espetáculo já estavam definidos. Grotowski muitas vezes repreendia jovens diretores que tentavam desenvolver uma peça de teatro sem a estrutura prévia de um roteiro. Afirmava que apenas seu último espetáculo podia ser considerado uma criação coletiva, começada do zero, e enfatizou o quanto é possível aprender como diretor e como ator, trabalhando dentro dos limites dos grandes textos dramáticos. Quando trabalhava com um texto, Grotowski estruturava a montagem textual de maneira que um encontro pudesse acontecer, uma confrontação. Não buscava ilustrar o texto ou se identificar com ele. Eliminava qualquer coisa que não considerasse importante e selecionava as palavras de forma a que remetessem à sua experiência ou à dos atores. Podia até mudar a ordem das cenas ou rearranjar as frases, mas raramente acrescentava textos de outras fontes. Então ele fazia um ensaio, fazia um trabalho, uma experiência com o texto, né, e já ali tudo quase definido para a montagem. Durante os ensaios, a montagem continuava a mudar, assumindo nova forma. Apesar das mudanças infligidas ao texto, Grotowski sentia que tratava o trabalho do dramaturgo com respeito e que mantinha o sentido interior da peça. Eric Bentley demonstra sua irritação com essa presunção. Em suas anotações sobre o Príncipe Constante, você parabeniza por ter aprendido o sentido interior da peça. Abaixa a bola. O sentido interior de uma obra-prima de 3 atos não pode ser traduzido em um ato de teatro-dança. Seu sentido é intrínseco à estrutura de 3 atos e, se fosse diferente, o próprio Caldeirão o teria reduzido a um ato. E ele era mestre de um ato. Né? Então é uma pessoa que é mais ou menos criticando essas ideias de Grotowski, né? Achando que ele tinha presunção. Bom, né? E aí é o seguinte, o princípio é o seguinte, é muito claro e se compreende a situação criativa do ator. Pede-se aos atores que fazem o papel de Hamlet para recriarem os seus próprios Hamlets. Ou seja, fazerem a mesma coisa que Shakespeare fez com o Hamlet tradicional. Todo grande criador constrói pontes entre o passado e ele mesmo, entre suas raízes e o seu ser. Esse é o único sentido em que o artista é um sacerdote, pontifex, em latim, aquele que constrói pontes. É o mesmo com a criatividade do ator. Ele não pode ilustrar Hamlet, precisa encontrar Hamlet. O ator precisa dar a deixa no contexto de sua própria experiência. E o mesmo acontece com o diretor. Eu não fiz o Acrópolis de Wayne Piaski, eu fui ao encontro dela. Não pensei nem analisei Auschwitz de fora. Isso reside em mim. E é algo que eu não conhecia diretamente, mas indiretamente conhecia muito bem. Então aquela coisa, né? O ator encontrar a personagem. Então não ficar, de repente, quando ele coloca, fazer 1000 trabalhos, redesenhar. É o ator simplesmente ir ao encontro, haver esse encontro ator e personagem. O que Grotowski descreve aqui é um aspecto de que alguns críticos nomearam como dialética de apoteose e de edição. Princípio referencial ao longo da fase do teatro dos espetáculos. Ele é também conhecido como colisão com as raízes, ou religião expressa através de blasfêmia, amor expresso através do ódio. Criado a partir dos trabalhos de Marx e Hegel e fortemente influenciado por seu fascínio pessoal pela filosofia asiática. Grotowski possuía uma inclinação natural para a estrutura dialética em seu trabalho, o que significa que muitas vezes examinava ideias tentando reconciliar os argumentos opostos. Na prática da companhia, o princípio veio a ser conhecido como conjunctio oppositorium, e essa conjunção de opostos veio com o tempo inserir-se em todos os aspectos do treinamento da companhia e do trabalho com os espetáculos. Então era toda uma conjunção de situações que ele arranjava, né? E ele
com o texto da peça, com as situações, ele tentava encontrar o oposto daquilo, o contrário daquilo, para haver uma confrontação. Então isso é legal a gente pensar nessa situação do texto e o que pode ser contrário a tudo que o dramaturgo ali colocou. É uma coisa a se pensar. É isso aí, gente. Fique conosco, deixe seu like, se inscreva no canal e voltaremos a qualquer momento com mais o quê? Fala Terráqueo!